Todos estão aí, tá faltando só o Facchini agora, que saiu aqui. Vou esperar o Facchini restabelecer aí para não podemos avançar muito no horário, mas... Eu ouvi tecnicamente aqui todas as posições dos ilustres causídicos aí, e a nossa linguagem não é uma linguagem jurídica, é a linguagem do povo, mas eu pude compreender aqui, acompanhando aqui a indicação da doutora Jordana, nas duas legislações que insistem em se chocar, né? Mas aí, senhoras e senhores vereadores, eu penso que o grande norte para nós é o artigo 5º mesmo, porque é o seguinte, se a pena não tivesse a cassação e fosse apenas uma coisa mais simples, talvez nós pudéssemos tratar por aqui. Mas, para que seja exercido esse rito, e eventualmente for opinado por cassação, aí nós vamos ter que se submeter ao decreto federal de 1967, que já foi recepcionado pela Constituição. E aí está claro, né? Ele dá exatamente o rito que se deve seguir para a cassação. Então, se eventualmente nós entendermos aí no decorrer das apresentações, entender o relator, né, que for distribuir, que há necessidade de se chegar ao extremo na cassação, aí todo o trabalho que foi feito será em vão, porque terá que ser encaminhado para a Câmara vai ter que fazer o levante de uma comissão processante, então, para daí, porque no decreto 67, inclusive, ele diz o rito, não fala em comissão, em conselho de ética, fala na comissão processante. Então, o caminho aqui, eu vou, o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Roque Matei e o vereador Jaime Evaristo, eu vou ler aqui para que a gente tenha aqui, e fique muito claro isso, né, para nós não criar uma linha de raciocínio única, pegar o informe técnico, né, depois que o doutor Denilson, a doutora Débora, a doutora Carolina encaminharem ao plenário, e aí nós acompanhamos esse parecer técnico, porque ele está muito claro aqui no artigo 5º, diz assim, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara de Vereadores por infrações devidas no artigo anterior estabelecerá o seguinte rito. E aí vai seguindo abaixo, falando inclusive da Câmara, né? Da posta da denúncia, o presidente da Câmara dará a primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu conhecimento. E aí tem uma situação aqui que é diferente da nossa resolução, que diz que é com a maioria dos vereadores presentes, que não fala em 2/3. Então, eu penso que esse é o melhor caminho que a gente possa aqui deliberar. Então, eu vou colocar aqui em discussão o encaminhamento de um documento à presidência, dizendo que será elaborado pela consultoria jurídica desta casa um documento chamado de informe técnico, que dará toda a orientação e a forma que nós iremos nos portar, ou a presidência lá em relação a isso, e vai submeter isso ao plenário, que é soberano para decidir sobre isso, e tiraria a responsabilidade de apenas 5 vereadores de um tema tão sério, né? Porque versa sobre a cassação de um vereador. Então, o vereador Jaime Evaristo é também um dos vereadores, junto com a vereadora Ana Rita, que fizeram a denúncia a respeito de outro vereador. Então, o vereador Jaime Evaristo, sei que Vossa Excelência tem uma experiência do vereador Fábio D'Alonso maior que a minha e a do Roque, mas para que a gente preserve a democracia, o Estado republicano em que vivemos, seguimos aí essas orientações para nós não termos nenhum tipo de surpresa, até porque, vereador Fábio D'Alonso, veja, qualquer ato que enseje aí um eventual recurso, o que acontece é que esse vereador, suscitando seus direitos, pode recorrer e, eventualmente, não nós, porque nós estaremos aí, podemos até ser vereadores ou não ser mais, a comunidade irá pagar qualquer dano ou qualquer ação que venha esse vereador tomar se ele tiver algum direito dele não garantido. Então, assim como nós queremos que a democracia seja plena e exercida sob toda a sua máximo poder, né? É importante que a gente siga essas orientações. Aí tem um conflito e, para mim, né, que venho de uma instituição militar, manda quem pode mais, né? Na verdade, tem um decreto de 67 que já foi recepcionado pela Constituição de 88
e penso eu que o informe técnico, inclusive, resolverá todos os eventuais problemas que nós vamos ter daqui para frente, porque sabe como é que é política, né? Na verdade, a decisão aqui, embora seja política, olha o caso aí do impeachment da Dilma, impeachment do Collor, não há situações evidentemente de crime, mas há uma situação evidentemente política, né? Mas para que ela aconteça, nós temos que nos guardar na lei maior, nesse decreto que está aqui bem esclarecedor. Então, coloco aqui em deliberação o encaminhamento desse documento, né? Coloco aqui em discussão. O vereador Fachin, não sei se o senhor acompanhou, mas nós estamos colocando aqui que vai ser encaminhado ao presidente da Câmara, à presidência da Câmara, à mesa, para que essa discussão tome fim com informe técnico, que vai se pautar no que diz o decreto de 67, que já foi recepcionado pela Constituição Federal, que diz exatamente qual é o caminho que tem que seguir, haja visto o problema que nós temos, não é apenas, já lhe passo a palavra, não é apenas de uma pena, se fosse uma pena branda, alguma coisa que não ensejasse a eventual cassação, e se isso acontecer, uma eventual cassação, ela fugiria do rito que estabelece aqui o decreto de 67. Então, nós precisamos, não será a comissão de ética que fará isso, vai, pelo encaminhamento aí que se percebe, será uma comissão processante, da mesma forma que foi feito lá com o vereador Odir. Essa é a orientação que está aqui na lei, não vamos fugir disso. Passo a palavra para o vereador. Deixa só o vereador Rodrigo Fachin dar uma posição, depois já lhe passo a palavra e aí nós voltamos aqui a esse encaminhamento. Vereador Rodrigo Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero desejar saudá-lo, da mesma forma saudar os colegas vereadores que participam desta comissão, aos servidores da casa, aos técnicos, enfim, a todos que nos acompanham nesse momento. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade da compreensão, tendo em vista que estou em deslocamento e houve alguma falha aí no sinal da internet, mas, presidente Richard, o meu pedido neste momento é que possamos estar muito bem amparados do ponto de vista legal e a minha memória me diz que na última reunião da comissão, o Dr. Denilson, que é o procurador desta casa, ou seja, né, que também tem essa responsabilidade, nos falava que nesta reunião de hoje traria um parecer da casa. E me parece que houve alguma mudança aí no decorrer, né, do processo. E agora eu percebi a vinda da procuradora-geral, a doutora Carol, e confesso que não tive completo entendimento em função da dificuldade do sinal. Mas eu queria só deixar aqui registrado, né, o meu entendimento da necessidade de um parecer técnico, de um parecer da Procuradoria, para que a gente possa dar tramitação desse projeto com muita segurança jurídica. Afinal de contas, como já verbalizado por Vossa Excelência, nós não estamos tratando aqui de um caso simples, não, né? Pode chegar até a cassação de um mandato. Então, eu quero me sentir muito confiante, né, no processo, até porque o que está em jogo aqui é um mandato que não foi otorgado por uma única pessoa, e sim por mais de 4.000 eleitores na última eleição. Nós tenhamos que ter muita responsabilidade, né, com o rito desse processo. Por isso, eu faço desde já um requerimento, mesmo que verbal, né, para a necessidade de um parecer, nos dando aí a tranquilidade do rito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Fachin. Eu só gosto de suscitar bem a memória, quem dera o Congresso Nacional tivesse o mesmo entendimento que esse seleto grupo aqui, né, que não agisse de forma arbitrária, como foi aí alguns processos de impeachment já acontecidos nesse país. Mas nós vamos prezar aqui pela democracia, sem sombra de dúvidas, então logo nós só mudamos o nome do documento, porque na verdade vai ser um informe técnico já para estabelecer daqui para frente todos os problemas que eventualmente surgem, não especificamente desse, né? Porque haverão certamente outras representações, as brigas elas afloram, as denúncias vão surgir de tudo quanto é lugar, e eu acho que a comissão não é lugar para nós ficar debatendo isso, eu acho que o plenário é lugar para debater isso. Então, o doutor Denilson, a doutora Débora e a doutora Carolina pedirão um informe técnico dos procedimentos que seguirão daqui para frente. A exemplo do que gerar sempre essa condição de eventual cassação,
o caminho é a comissão processante desde cedo e o sorteio lá no plenário. Ok? Então, coloco aqui em discussão, doutor Denilson, por gentileza. Libero o som. Senhores, só para fins de encaminhamento, então, para que fique tudo bem claro, né, e objetivo. Em relação às representações que estão em curso, nós temos um conflito entre órgãos da Câmara de Vereadores, né? O Conselho de Ética com um entendimento e a mesa diretora com outro entendimento. Isso relacionado àquela primeira questão que foi ventilada no que diz respeito a submeter ao plenário Cortou, Denilson. Cortou, doutor Denilson. Só volta ali, na primeira representação. O problema está na internet da Câmara. Representações para que eles pudessem, no primeiro momento, que fica melhor aqui, só o sinal. Ok. Só um Parou lá na primeira representação da Câmara. Isso. Então, diante desse conflito entre os órgãos, nós podemos elaborar o estudo técnico, como foi solicitado, só que, assim, quem exarará a decisão sobre o efetivo encaminhamento, em última instância, será a mesa diretora. Nós vamos providenciar um estudo a pedido do Conselho de Ética. Então, nosso estudo vai ser direcionado para o Conselho de Ética a respeito do encaminhamento. E diante da conclusão desse estudo, né, porque parece que existe um conflito aparente entre o decreto-lei e a resolução, mas só a partir do momento que nós efetivamente estudarmos, compararmos as jurisprudências e, de fato, estudarmos detidamente essa questão, é que nós teremos condições de apresentar uma conclusão a respeito dessa situação. A partir dessa conclusão, o que caberá ao Conselho de Ética fazer? Remeter um ofício à mesa diretora para que ela, sim, tome a decisão sobre qual vai ser o encaminhamento. Porque, desde o primeiro momento, o Conselho de Ética ele foi instado por decisão da mesa diretora, que nos encaminhou a representação. Não obstante, se a mesa diretora entender por receber as representações sob o rito do Decreto-Lei 201, isso significa que todos os atos praticados até então eles vão ser considerados prejudicados. E, a partir desse entendimento da mesa diretora, é que o plenário, então, será consultado para a constituição da comissão processante. Então, todos os atos praticados pelo Conselho de Ética serão nulos. Então, só para ficar bem claro que o encaminhamento que deve ser observado de acordo com essas diretrizes que foram apresentadas é justamente esse. A partir do estudo técnico, e o informe técnico ele é muito mais complexo do que um mero parecer, porque ele é mais amplo, né? Como o senhor presidente mencionou, é para que nós possamos analisar todos os demais encaminhamentos que eventualmente possam ser submetidos ao Conselho de Ética. Então, é um estudo mais amplo, que demanda mais tempo. Mas, em qualquer caso, a providência, após a expedição desse documento, remeter à mesa diretora para que ela, sim, enquanto os agentes políticos investidos da competência para praticar o ato, possam decidir. E, decidindo, anular os atos praticados pelo Conselho de Ética e, então, encaminhamento de acordo com os procedimentos do Decreto-Lei 201, se esse for a conclusão, né, que, no fim, os senhores chegarem, caso corroborem o estudo técnico que nós vamos apresentar. E só para que a gente tenha bem claro as premissas do estudo técnico, o que os senhores querem saber exatamente é assim, qual das duas leis deve prevalecer diante da representação que suscita casos para perda de mandato. Correto? Eu penso mais, doutor Denilson, já o encaminhamento que o senhor sugeriu aí, está, e nós vamos acatar, não vou desacatar, não, pode ficar tranquilo, mas é o seguinte, o encaminhamento de toda essa documentação e denúncia já anexo para depois não ter que, sabe, manda o informe técnico já com toda a documentação para a presidência receber isso e depois nos encaminhar um ofício dizendo que está suspensa, que acata aquele parecer, que acata a documentação e resolve isso lá no plenário. Eu acho que fica bem claro para todos, o vereador Roque, vereador Fábio D'Alonso, vereador Jaime Varisto, porque para que nós não cometemos nenhum tipo de arbitrariedade e lá na frente isso seja derrubado na justiça, então vamos caminhar pelo... Né, há sempre uma brincadeira uma frase muito falada, e o plenário é soberano, e nesse caso eu também tenho esse entendimento. O plenário vai compreender as necessidades de se montar essa comissão,
e aí resolvido lá por um critério mais democrático ainda, que é por sorteio, e se resolvam lá na comissão processante. Doutora Carolina. Presidente, só colaborando com o que o doutor Denilson estava falando, em relação ao informe técnico, seria somente em relação à perda do mandato ou também para uma possível suspensão ou cassação? Esse informe técnico? Não, Carolina, é porque o problema é o seguinte, você tem, em qualquer uma das eventuais denúncias, você vai transitar em qualquer uma das oportunidades. Então, esse informe técnico vai definir exatamente essas condições. Perfeito. Inclusive então, essa seria condição... o completo, né? Seria todas as possíveis... Porque, eventualmente, alguma coisa pode chegar ao extremo. Então, é importante que seja de uma vez o decreto, se monte Aí o doutor Denilson e a doutora Débora têm bastante experiência aí para nos orientar e, de fato, sem nenhum tipo de tendência, vão criar um estudo que é do nosso órgão da Procuradoria da Câmara, portanto, não tem uma tendência político-partidária, nem tampouco de interesse, tem um interesse, sim, em solucionar uma matéria que tem conflito para que nós, entendendo a exposição do nossa Procuradoria, colocamos em votação e deliberação lá no plenário. Feito isso, está tomada a decisão e dali segue essa orientação. Então, eu coloco aqui em discussão, não havendo discussão, os que concordam com esse entendimento, com um sinal de positivo aí, vereador Fábio, ok. Então, o vereador Fachin já está em trânsito, está oscilando, mas eu vou considerar unânime aí, a ausência, considerando um voto ausente do vereador Rodrigo Fachin, mas fique registrado, não foi porque saiu, porque eventualmente tenha dado algum problema aí de conexão com a plataforma. Ok? Agradeço ao doutor Denilson, à doutora Débora, à doutora Carolina, e também aos nossos vereadores que compõem essa comissão. Obrigado pela participação dos senhores. Acho que nós chegamos agora a uma conclusão e vamos resolver Não sei se eu deixo a palavra aberta, alguém quer alguma consideração? Não havendo nenhuma consideração, declaro encerrada a comissão, o Conselho de Ética dessa casa. Obrigado a todos.